O Dia Internacional da Síndrome de Down foi criado para conscientizar as pessoas, celebrar a vida de quem tem a síndrome e garantir que elas tenham a mesma liberdade e as oportunidades de todos. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Com certeza tão importante. A gente percebe que aos pouquinhos o preconceito vai caindo, as pessoas têm dado mais oportunidades, inclusive de trabalho, né, para as pessoas que têm síndrome de Down. Para a gente entender um pouquinho como é que é o desenvolvimento dessas pessoas. Claro que a gente sabe que aquele incentivo, aquela motivação desde lá da infância ajuda muito, mas para a gente entender um pouquinho como é que é o desenvolvimento delas. Então, a síndrome de Down, ela é decorrente de uma característica genética, né? Então, essas pessoas, elas carregam um cromossomo a mais, por isso que a síndrome é também conhecida como trissomia do cromossomo 21, né? E essa trissomia, esse arranjo genético, ele causa algumas complicações, alguns atrasos, entre aspas, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento físico, né? Tem também todas as características físicas dessas pessoas, né? Elas têm algumas características como a mão mais curta, o pescoço mais curto, alguns problemas relacionados à visão, à audição, né? Que são mais pronunciados nessas pessoas. No entanto, antigamente, até uns 10 anos atrás, pouco se sabia sobre como estimular essas crianças para que elas tivessem um melhor rendimento, para que elas tivessem uma melhor qualidade de vida. Graças a Deus, nós temos aí muitos estudos que nos favoreceram, então, com esses conhecimentos, e hoje em dia a gente sabe que uma criança muito estimulada desde a infância, ela tem a potencialidade de uma criança que não tem a síndrome de Down, né? Se ela for bem estimulada, se ela, né, com a questão da oralidade, da linguagem, questão da coordenação motora fina, a questão do raciocínio lógico. Então, essas pessoas, elas conseguem viver em sociedade muito bem, conseguem estudar, conseguem se formar, trabalhar, né, ocupar uma função aí no mercado de trabalho, formar suas próprias famílias. Então, assim, graças a todas essas pesquisas, com um estímulo eficiente, desde muito cedo, a gente consegue que isso aconteça, né? A questão do preconceito, como você falou, ainda existe muitas pessoas que não conhecem todas as habilidades, acabam pensando de maneira errada que essas pessoas não têm potencialidades, que essas pessoas não têm características aí para serem desenvolvidas, mas isso é uma grande mentira, né? Essas pessoas, elas têm sim potencialidades enormes, elas podem ter algumas fragilidades, mas essas fragilidades eu tenho, você tem, todos nós temos, e com trabalho, com uma equipe especializada, isso é revertido. A gente muitas vezes olha ou fala da limitação do outro, mas esquece das nossas, né? Esquece que todo mundo tem, é bem isso que você falou. Isso precisa ser mudado, né, Cá? Exatamente, assim, as pessoas, às vezes eu sou boa em matemática, você é melhor na escrita, outra pessoa escreve muito bem, no entanto, na hora que vai falar, tem alguma dificuldade, tem dificuldade na dicção, na elaboração do pensamento oral, né, e isso acontece com todas as pessoas, inclusive autistas, inclusive pessoas com síndrome de Down, né? O que a gente precisa mudar aí é a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar o outro e de entender que todos podemos, né? E quando a gente fala sobre aprendizagem, quando a gente fala dessas questões neurológicas, nós somos surpreendidos de maneira muito positiva. Às vezes, nós não damos oportunidades para determinadas pessoas que nos surpreendem positivamente quando elas agarram ali a oportunidade que você está dando para elas e elas se sentem acolhidas e elas se sentem pessoas necessitadas, né? Tanto no mercado de trabalho quanto na família. Quando alguém se sente especial, aquela pessoa vai dar o máximo que ela pode, né? E é isso que a gente tem percebido. Quando uma pessoa com síndrome de Down arruma um emprego, ele se esforça ao máximo para conseguir dar o melhor dele naquele emprego, para que ele consiga uma posição melhor, para que as pessoas consigam enxergá-lo como se fosse uma pessoa normal. Na verdade, ele é uma pessoa normal, né? O que ele tem ali é uma diferença genética, né? Então, como a gente falou, da mesma forma que eu tenho limitações, essa pessoa também tem. Então, isso não faz dela um ser anormal, como antigamente as pessoas tratavam, né? Qual que é a orientação, por exemplo, para os pais, logo no início aí da vida de uma criança? O que você diria que é preciso
estar atento ou estar motivando, ou estimulando para que ela possa realmente ter um desenvolvimento ainda melhor? Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, quando nós falamos sobre síndromes genéticas, um assunto é muito importante de ser trabalhado, que é a estimulação precoce, né? Então, profissionais especializados em estimulação precoce trabalham a questão da oralidade, né, da linguagem da criança, trabalham essa questão de formular frases com começo, meio e fim, rastreamento visual, ou seja, habilidades visuais, identificar o que é igual, o que é diferente, cores, né? Questões também relacionadas à audição, a discriminação auditiva também é uma habilidade importante a ser estimulada e principalmente a coordenação motora. Quando a gente fala especificamente de crianças com síndrome de Down, os estudos sugerem que a maioria dos indivíduos que nascem com essa síndrome tem alguns problemas relacionados à coordenação motora, a habilidades visuais, auditivas. Então, por essa questão, essa tríade é que precisa ser mais trabalhada com essas crianças, né, desde muito cedo. Então, questões relacionadas à motricidade, questões relacionadas à visão e à audição. Só que a gente não pode deixar de lado outras habilidades também, né? Então, quando nós fazemos esse trabalho de estimulação precoce, o profissional da terapia ocupacional, o profissional da psicopedagogia, o profissional da fonoaudiologia, que é uma equipe multidisciplinar que trabalha em conjunto aí, né? Então, eles têm atividades específicas para desenvolver essa tríade, mas também não esquecendo das outras potencialidades, porque não adianta nada eu só trabalhar aquilo que é necessário, né? Mas esquecer das outras habilidades que essa criança tem. Então, eu preciso desenvolver habilidades já conquistadas e essas habilidades que estão um pouquinho mais defasadas. E a partir de que idade isso? Antes de 1 ano de idade, Helene. Então, logo ali, depois do nascimento, quando a criança ela tem o tônus muscular, ou seja, né, que ela consegue se sentar, que ela começa a engatinhar, então essa criança já precisa ser bastante estimulada. A terapia ocupacional trabalha com crianças bem novas, né? A fonoaudiologia, alguns profissionais são especializados para trabalhar já com bebês, na questão da motricidade, né, oral ali, para o preparo para a fala, né? Então, isso é muito importante. E as questões visuais também precisam ser medidas, precisam ser avaliadas desde o nascimento da criança, porque podem trazer algumas complicações no decorrer aí desse desenvolvimento, né? Então, por isso que a gente precisa ter uma atenção um pouquinho maior aí, depois do nascimento da criança, para ver como que está sendo o seu desenvolvimento, para ver se existe alguma lacuna, para ver se está tudo correto como esperado, né? E o que nós podemos desenvolver mais, né? O que nós podemos trabalhar aí para que essa criança ela tenha um desenvolvimento adequado e uma melhor qualidade de vida. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente.